Você sabe me dizer quanto você tem que pagar de custas e de depósito recursal para fazer os seus recursos na Justiça do Trabalho? Não sabe? Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo. Roda a vinheta. Salve, salve meu amigo advogado, salve, salve minha amiga advogada, seja mais uma vez, né? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Prof, o Prof. Renato, em todas as redes sociais. Eu, Renato Baruf, estou aqui hoje para te falar sobre valor de custas e depósito recursal no processo do trabalho. Lembrando que aqui no meu canal do YouTube você encontra tudo sobre prática trabalhista, inúmeros vídeos, questões relativas também à inteligência artificial e marketing jurídico mais voltado sempre para a sua área, a nossa área linda, maravilhosa, que é o direito do trabalho. Tudo bem? E então, essa é uma dúvida recorrente, né, do pessoal que eu vejo em grupos de WhatsApp, me mandam também no direct do Instagram. Professor, como que eu sei quanto que eu vou pagar de custas? Quanto que é o depósito recursal? Quem paga? Quem não paga? É sobre isso que nós vamos falar agora. Didaticamente, eu estruturei a nossa aula da seguinte forma. Primeiro eu vou falar sobre as custas, tá? Quem que paga não, qual que é o valor, depois quem que não vai pagar, e depois a gente vai falar de depósito recursal, falar justamente isso, qual que é o valor, quem paga, quem que não paga, quem paga metade. Então, se você quiser ir direto para a parte de depósito recursal, passa o vídeo aí um pouco para frente, mais ou menos aí uns 10, 15 minutos, e aí a gente já estará na parte de depósito recursal. Tudo bem? E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. E sem mais enrolação, vamos lá para o nosso assunto. Compartilhando tela aí, meus amigos, vamos começar com a previsão legal das custas processuais, né? E aqui junto na previsão legal, no 789 da CLT, a gente já tem qual é o valor, né? Eu vou destacar aqui para você. Lógico que eu não vou ficar lendo artigo, até porque você não está nesse vídeo aqui para que o prof fique lendo artigos. Então presta atenção aqui, ó. As custas relativas ao processo incidirão na base de 2%. E eu estou falando aqui, gente, sobre custas porque as custas dentro do processo do trabalho, né? Já vou puxar o zoom aqui para mim. As custas no processo do trabalho, elas não são recolhidas lá no começo. Né? Eu vejo bastante gente também mandando isso no WhatsApp. Às vezes você pegou uma ação trabalhista aí agora. Ah, e como que eu recolho custas para entrar com a ação? Não, gente, não tem isso. No processo de trabalho, as custas são pagas ao final. Eu vou te mostrar aqui a previsão legal. Elas são pagas ao final do processo, mesmo na fase de conhecimento. Ou então, na hora de interposição dos recursos. Tudo bem? Mas primeiro vamos falar aqui de valor. Então, custas tem o valor de 2%, né? Tá aqui 2%. 2% do que eu já vou te falar. Mas entenda que existe um mínimo de 10,64 e um máximo de 4 vezes o limite máximo do benefício do regime geral de previdência social. Então, o que você precisa ver aí? Põe no Google. Quando você está vendo esse vídeo, coloca no Google e vê qual é o teto do regime geral de previdência social. Ah, o teto é 6.532, por exemplo. Você vai fazer vezes 4 e esse é o valor máximo que você pode pagar de custas, certo? Então, entendemos que as custas, elas têm o valor de 2%. 2% do que, gente? Depende, né? Que aí é justamente o que continua o caput do 789. Eu vou resumir tudo isso aqui, se você quiser continuar lendo aí, pode ler enquanto eu estou falando, mas eu vou resumir tudo isso aqui em duas situações. Primeira situação, se houve condenação da reclamada ao pagamento de algum valor, então o juiz condenou a pagar horas extras, o juiz condenou a pagar equiparação salarial, condenou a pagar dano moral, é 2% do valor que o juiz arbitrar de condenação, né? 2% do valor que o juiz arbitrar de condenação. E aqui eu já puxo uma coisa interessantíssima que tem inclusive muito advogado que não sabe disso. Gente, é por esse motivo que o juiz coloca lá na sentença, ou acórdão coloca lá, se houve alguma reforma, um valor arbitrado de condenação. Esse valor arbitrado de condenação, gente, em regra, não torna essa decisão judicial líquida. Né? Então ele coloca lá que esse valor de condenação é apenas para fins fiscais ou então apenas para fins de recolhimento de custas. Então, gente, o juiz pode virar, por exemplo, lá na sentença e colocar o valor de 50 mil reais. E a hora que chega a fase de liquidação, o seu processo dá 3 mil, 5 mil, 10 mil. Existe essa possibilidade. Por quê? O valor que o juiz coloca lá de arbitramento é só para calcular esse 2% de custas. E normalmente, tá, de 99% das sentenças e dos acórdãos
que eu vejo, ele já consta qual é o valor das custas. Então você já tem lá o valor. O valor é 2%, ele vai colocar lá 140, tá? R$200, R$300, 450, R$1.000. Agora você precisa entender que, de novo, tem o valor mínimo de 10,64 e o valor máximo de 4 vezes o teto da Previdência, tá bom? Mas deixei aqui a previsão legal das custas. Aqui a previsão legal. Só que você tem que entender que normalmente as sentenças ela já vai colocar, já vai arbitrar o valor das custas. Tudo bem? E aí eu quero de novo reforçar para você aquilo que eu já tinha te explicado, mas aqui com previsão legal. Olha o que diz o parágrafo 1º. As custas serão pagas pelo vencido, já vou explicar essa situação melhor, após o trânsito em julgado. Então veja que no processo de trabalho nós pagamos custas ao final, tá? Não antes de entrar com a ação. No caso de recurso, então pera lá, se você for fazer recurso, o que 789 fala? As custas serão pagas e comprovados o recolhimento dentro do prazo recursal, beleza? Então qual que é o prazo recursal? 8 dias, então em até 8 dias. Eu acho melhor você fazer o pagamento das custas junto com a interposição, né? Não espera fazer a interposição, por exemplo, no dia 5 e aí no dia 8 você junta o pagamento das custas, não faça isso não, apesar de existir previsão legal, mas é melhor que você já junte lá no seu recurso o pagamento das custas e do depósito recursal, beleza? Então faz isso que na prática fica melhor. Renato, como que eu faço esse recolhimento das custas? Gente, tem outro vídeo no meu canal explicando passo a passo como que você vai fazer o recolhimento de custas e depósito recursal. Deixei aqui na descrição desse vídeo. Deixei na descrição desse vídeo. E o que eu quero destacar para você aqui, gente, é o pelo vencido, né? Pelo vencido. Então eu vou puxar uma seta aqui para te explicar isso daqui. Gente, o que você tem que entender na sistemática do processo trabalhista, né? Você tem que entender o seguinte: quando que o reclamante ele é vencido? Só voltando, quem sabe faz ao vivo, eu não vou editar esse vídeo não, mas eu vou voltar para te explicar uma coisa aqui, ó. Faltou eu te explicar quando que, né, os 2% das custas, eles são arbitrados ou calculados sobre o valor do pedido, né? Que é isso aqui, ó. Aqui, ó, no caso de extinção sem julgamento do mérito ou julgar totalmente improcedente, é 2% calculado sobre o valor da causa. Queria te falar isso daqui, tá? Imagine a seguinte situação, gente. O reclamante distribuiu a ação trabalhista e faltou na primeira audiência. Se ele falta na primeira audiência, o processo é arquivado. Se o processo é arquivado, lembra, se não houver justificativa, ele tem que pagar as custas processuais, mesmo que beneficiário da justiça gratuita. Nessa hipótese especificamente, as custas, 2% do quê? 2% do valor da causa. E também, gente, existe a possibilidade de não existir valor de condenação, tá? Foi um processo, uma ação declaratória. Nessa hipótese também, o 2% vai ficar aqui relativo ao valor da causa. Então, 2% ou do valor de condenação, ou 2%, se não houver de valor de condenação, vai ser 2% do valor da causa, ok? Mas então, vamos lá para você entender especificamente isso aqui. Quando que tem condenação ou quem que é vencido? Gente, o reclamante, tá? Ele só é vencido, só existe uma hipótese que o reclamante é vencido: quando o processo for julgado totalmente improcedente. Tá? Nota isso no seu coração, que você nunca mais vai esquecer. Então, o reclamante só faz o pagamento de custas quando o processo é totalmente improcedente. Então, veja lá, gente. Vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Já vou dar a situação que foram feitos 3 pedidos. Então, o reclamante fez o pedido 1, o pedido 2 e o pedido 3. Horas extras, equiparação salarial e insalubridade. O pedido 1, gente, ele pediu 10 mil, foi improcedente. O pedido 2, ele pediu 10 mil também, foi improcedente. Né? E o pedido 3, ele pediu 10 mil de insalubridade e ganhou 2. Né? Gente, veja que não foi total improcedente o processo. Ele ganhou aqui esse pedido, ainda que em valor menor, mas ele ganhou. Tá? Ele ganhou os R$2.000, ele ganhou uma parte da insalubridade. Pessoal, nessa hipótese aqui, quem que vai fazer o pagamento de depósito recursal? A reclamada, né? Porque o processo não foi totalmente improcedente. Exemplo típico de um processo julgado totalmente improcedente. Quando o reclamante entra com a ação, o processo é extinto sem resolução do mérito, ele é arquivado, tá? Sem julgamento de mérito. Arquivamento, por exemplo, de novo, porque ele faltou da audiência. Nessa hipótese, o reclamante perdeu tudo, é ele que faz o pagamento
das custas processuais. Agora, de novo, eu quero só reforçar aqui, cuidado com isso, tá? Com esse exemplo que eu te dei aqui, que o reclamante às vezes ganha um pedido só. Aqui a regra é que as custas serão pagas pela reclamada. Só que dá uma olhada na sentença. Então, se o juiz não constou isso, faz embargo de declaração, né? Porque hoje o entendimento da Justiça do Trabalho e da doutrina trabalhista é que o reclamante só é vencido quando o processo for totalmente, estou falando aqui no seu ouvido, totalmente improcedente. Tudo bem? Beleza, então dei o exemplo aqui para vocês, né? E aí a gente vai para o 790A da CLT também, dizendo quem não paga depósito recursal. Pessoal, quem não paga depósito recursal, normalmente a gente está falando aqui mais para advogados, né? E que te importa, é quem tem justiça gratuita. Então, se você conseguiu justiça gratuita, seu cliente não paga depósito recursal. Além disso, né, a gente tem aí a administração pública direta e indireta. Nem toda administração pública indireta é bem verdade, mas não vamos entrar nesse mérito aqui, porque no meu canal eu falo mais para advogados e o Ministério Público do Trabalho. Então, na nossa prática mesmo aqui para o canal, o que importa é quem tem justiça gratuita. Se o seu cliente tem justiça gratuita, ele não faz o pagamento do depósito recursal. E tomar cuidado também, observação, toma cuidado, porque existe a possibilidade do beneficiário da justiça gratuita pagar as custas processuais, que é quando o reclamante deixa de comparecer à audiência inicial, o processo é arquivado e ele não justifica essa ausência. Nessa hipótese, mesmo o beneficiário da justiça gratuita, né, acho que é 844, algum parágrafo lá, você vai fazer o pagamento das custas processuais. Né? O STF já julgou isso lá na ADI 5766, então tem que pagar as custas nessa hipótese. Essa seria a única exceção. Tudo bem? Falamos então de custas. Aqui, alguns exemplos, tá? Para ficar mais fácil, gente. Então, de novo, eu tenho lá um processo com 2 pedidos, o pedido de horas extras e o pedido de insalubridade. Reclamante perdeu horas extras e perdeu insalubridade. Em regra aqui, quem vai pagar é o reclamante. Né? O reclamante vai fazer o pagamento dos depósitos recursais, das custas, perdão, tá? E não do depósito recursal. Só que o que eu tenho que analisar aqui se ele tem justiça gratuita. Se o reclamante tem justiça gratuita, então sim, ele tem justiça gratuita. O que acontece? Não paga. Agora o reclamante não tem justiça gratuita, seja para interposição de recurso ou seja porque o processo vai finalizar e ele precisa pagar as custas, né? Ele vai ter que pagar as custas processuais. Tudo bem? Agora, exemplo número 2 é justamente a situação que a gente já falou lá para trás. Horas extras e insalubridade. Insalubridade foi improcedente, tá? Mas aqui horas extras foi parcialmente procedente, ó. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Quem que vai pagar as custas nessa situação é a reclamada, tá? Mas mesma coisa. Vai ver se a reclamada tem justiça gratuita. Se tiver justiça gratuita, tá? Sim, tem justiça gratuita. Ela não vai pagar. Não tem justiça gratuita, tá? Não tem justiça gratuita. Aí, a reclamada vai pagar as custas processuais. E, de novo, ela vai pagar as custas processuais para fazer, muitas vezes, o recurso ordinário. Né? Se ela não quiser fazer o recurso ordinário, o processo vai transitar em julgado, mas também, tá? Sai daqui. Trânsito em julgado, também tem que pagar as custas. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui, tá? Apagando tudo. Pessoal, custa processual, ela vai ser revertida não em favor da outra parte, tá? Toma cuidado com isso. Não em favor da outra parte, mas sim em favor do Poder Judiciário. Então, quantas vezes, em regra, eu faço o pagamento de custas processuais? Uma única vez. Então, eu só pago custa processual uma única vez. Se eu for fazer o meu recurso ordinário, eu já fiz o pagamento das custas processuais, eu não preciso mais de pagar nada, tá bom? Deixa eu só voltar aqui para te dar o exemplo. Então, assim, ó, eu fiz o meu RO, tá? Fiz o meu RO. Lá no meu RO, eu já fiz o pagamento das custas de 2%. Chegou lá no meu RO, reclamada, por exemplo, o acórdão manteve a sentença. Aí eu quero fazer recurso de revista. Gente, para esse recurso de revista, eu preciso pagar de novo custa processual? Não, custas não preciso pagar custas. Eu vou ter que pagar depósito recursal, a gente já vai ver isso, mas custas não, porque você já fez o pagamento das custas aqui na interposição do RO. Custas eu só pago uma única vez. Agora, você tem que tomar cuidado com 2 situações, que é o seguinte:
Imagina aqui, ó, que no RO, tá? Quem fez esse pagamento das custas processuais, ou não precisou fazer porque era o reclamante, tinha justiça gratuita, mas foi o reclamante. Ele fez o pagamento das custas ou ele não precisou fazer porque ele tinha justiça gratuita. Vem o acórdão, gente, e reforma a sentença. Então, o processo que era total improcedente, o acórdão reforma para condenar a reclamada ao pagamento de 20 mil reais. Entendeu? Pessoal, a princípio não existia condenação, aqui as custas foram pagas ou então o reclamante não pagou e aqui a reclamada tomou tinta, né? Nessa hipótese aqui, quando houver a interposição desse recurso de revista, tem que ser feito o pagamento das custas. Beleza? Outra hipótese também, toma cuidado com essa daqui, ó. Eu fiz o RO, né? E a reclamada fez o pagamento das custas. Por quê? Porque ela tomou aqui uma condenação de 10 mil. Só que além da reclamada ter feito o pagamento, o pagamento relativo aos 10 mil, o reclamante também fez o recurso ordinário dele. E quando vem esse processo aqui lá para o TRT e o TRT dá o acórdão, ele reforma a sentença e condena a reclamada não só ao pagamento de 10 mil, ele rearbitra o valor de condenação para 50 mil. O que você tem que entender? Veja que nós temos uma diferença de 10 para 50 mil. Eu tenho uma diferença de 40 mil reais. E referente a esses 40 mil reais, o que está acontecendo? Não tem o pagamento das custas. Ou seja, aqui para a interposição desse recurso de revista, eu também vou ter que pagar a diferença das custas, ou seja, 2% relativo a essa condenação de 40 mil. Beleza? Então, sobre as custas, essas eram as considerações que eu tinha para fazer para você. Se você ficou com alguma dúvida, né? Pelo amor de Deus, coloca ela aqui nos comentários. O objetivo é sempre ajudar o máximo de advogados, sejam advogados experientes ou jovens advogados aqui no nosso canal. E antes da gente falar de depósito recursal, não se esqueça que se esse vídeo está te ajudando, é muito importante que você deixe a sua curtida aí, né? Se inscreva no canal do Prof e também ative as notificações, porque se você curtir esse vídeo aqui, ele é público e ele vai aparecer para mais pessoas que têm que saber dessa informação sobre custas e depósito recursal na Justiça do Trabalho. E sem mais enrolação, vamos lá falar sobre o nosso querido depósito recursal. Gente, entenda que se as custas é um valor que vai para o Estado, depósito recursal ele tem natureza de garantia do juízo. Né? O que seria essa garantia do juízo, professor? Pelo amor de Deus, ó, vem comigo aqui rapidão. Garantia do juízo é o seguinte: imagina que tem um valor lá de 10 mil reais depositado no processo. Caso a reclamada vá à falência, por exemplo, já tem esses 10 mil reais depositados. Então, lá na execução, o que acontece com o depósito recursal? Ele vai ser revertido em favor do reclamante. Agora, imagina que esses 10 mil reais que ficaram parados lá para fins de pagamento de depósito recursal, a reclamada obtém êxito na reforma da sentença. E o que ela vai poder fazer? Lá no futuro, ela vai poder levantar esse valor do depósito recursal. Então, depósito recursal não tem natureza de custas, ele tem natureza de garantia do juízo. Tudo bem? Então, volta aqui, previsão legal está dizendo como que vai ser feito o depósito recursal, ele é feito em conta vinculada do juízo. Como que você vai fazer o pagamento do depósito recursal, eu não vou te explicar nesse vídeo, porque tem um outro tutorial passo a passo. O vídeo está aqui na descrição desse vídeo aqui, justamente explicando como que você faz o pagamento, tá, do depósito recursal. E de novo eu pus aqui embaixo, para cada recurso que você faz, gente, em regra, você paga depósito recursal, tá bom? Qual que não paga? Embargo de declaração, que é um recurso, beleza? Agravo interno você também não paga depósito recursal. Agravo de instrumento paga, tá? Eu vou te explicar como que funciona o pagamento do agravo de instrumento, mas em regra você vai pagar. Tem só um que não paga, que é o agravo de instrumento para destrancar recurso de revista que viola a súmula do TST, tá? Nessa hipótese aqui você não faz o pagamento do agravo de instrumento, mas é meio perigoso, tá? É meio perigoso você deixar de pagar, mas existe essa previsão aí de você não fazer o pagamento no agravo de instrumento. Mas, gente, os nossos recursos básicos aí, o recurso ordinário, o recurso de revista, tanto o recurso ordinário lá também em ação rescisória ao pagamento do
depósito recursal. Então, para cada recurso, você vai pagando. Então, fez o RO, gente, pimba, tem que pagar. Perdeu o processo, vai fazer recurso de revista? Bimba, vai pagar de novo. Ah, eu quero fazer o recurso de embargos lá do 894, né? Ou embargos de divergência. Você vai pagar outro depósito recursal. E todo esse dinheiro, de novo, ó, presta atenção na sistemática. Todo esse dinheiro, ele vai ficando lá dentro do processo. Porque quando acabar o processo, o que faz? Esse dinheiro vai para o reclamante. Ou se a reclamada conseguir reforma de alguma coisa, ela vai lá e levanta esse dinheiro que está depositado. Pensa que a sistemática do depósito recursal é como se fosse uma calção, ou um calção, né? Um calção para você fazer os seus recursos, beleza? E aí, gente, a gente vai falar sobre o valor do depósito recursal. O que você tem que entender? Primeiro, que existe uma tabela do TST. Tá? O juiz não vai, presta atenção, o juiz não vai colocar na sentença e nem no acórdão, os terços desembargadores e os ministros também não vão colocar no acórdão qual que é o valor do depósito recursal. Por que eles não fazem isso? Porque existe uma tabela do TST. Tá? Deixa eu te mostrar aqui. Vou entrar lá no TST, já deixei o site do TST aberto aqui. A tabela, tá? Depósito recursal, valores vigentes. Então, veja que todo dia 1º de agosto muda o valor do depósito recursal. Todo 1º de agosto muda o valor do depósito recursal. O que nós temos vigente hoje, 1º de agosto de 2024, olha o valor de cada recurso aqui, tá? Aqui a gente já tem a previsão legal do ato normativo do TST. E vem a tabela. Teto do depósito recursal no recurso ordinário, 13.133,46. Teto no recurso de revistas e embargos, 26.266. E recurso em ação rescisória, 26.266. Esse recurso aqui é recurso ordinário. Veja, meus queridos, o que eu estou te mostrando aqui? Ó, que, por exemplo, se o seu cliente, né, ele teve lá uma condenação de 30 mil, valor de condenação na sentença, 30 mil, ele fala, nossa, eu quero recorrer, isso é um absurdo, como pode fazer isso, né? O que acontece, gente? Você vai ter que pagar, vai emitir uma guia de R$ 13.133,46, que precisa, olha para mim, vou dar até zoom, tem que ser paga à vista, né? Não dá para parcelar esse valor, né? Existe a possibilidade, gente, de você fazer uma substituição, né? Então você pode substituir esse dinheiro por seguro garantia judicial, mas nós não temos visto tanto isso na prática, só grandes empresas. Mas você vai ligar numa seguradora, dizer, olha, eu preciso de um seguro para fins de depósito recursal. E ele já vai te instruir tudo lá, como é que funciona. Se você é uma seguradora que caiu nesse vídeo, né? Chama eu lá, a gente faz uma parceria para divulgar o seu trabalho aqui de seguro garantia judicial para substituição de depósito recursal. Mas vamos pensar aqui de novo na guia, você vai pagar uma guia lá de 13 mil, não tem como você parcelar a guia. Então, ou você paga a guia ou faz seguro garantia judicial, beleza? Gente, seguro é seguro mesmo, tá? Como se fosse um seguro. Então, você vai apresentar lá na interposição do seu recurso, você vai apresentar uma apólice do seguro, beleza? Então falamos aqui do recurso ordinário, vimos o valor, agora você tem que prestar atenção em uma coisa importantíssima, que é o que diz a súmula 128, item 1, tá? 128, item 1. Ela falou o seguinte, gente, atingido, essa parte que eu quero te explicar, ó, atingido o valor de condenação, nenhum depósito mais é exigido para qualquer recurso. Então, cuidado. Por quê? Por exemplo, vou voltar aqui na tela em branco, para te dar um exemplo. Imagina, gente, que você tenha um processo que o valor de condenação na sentença VC, ele é de R$10.000. Tudo bem? Você está advogando pela reclamada. Bom, custas, você já entendeu. 2% de R$10.000, pagou, tá tudo certo. Agora, e o depósito recursal? Veja que nós acabamos de falar que o teto do depósito recursal, ele é de R$13.000 e alguns quebrados. Mas o valor de condenação na sentença, ele é inferior ao teto colocado pelo TST de depósito recursal. Então, você não precisa pagar os 13 mil, você vai pagar R$10.000. Tá? Agora, se o valor de condenação aqui fosse, né, vamos colocar aqui, o valor de condenação fosse 20 mil, aí o que você vai pagar? 2% de 20 mil de custas e de depósito recursal, você vai pagar o teto do TST, que é 13 mil e para lá. Vamos colocar 13 mil aqui para ficar mais fácil. Ficou claro isso? Agora presta atenção, o que mais que a súmula está falando? Olha que interessante.
Você já pagou 13 mil, aí esse processo vai lá pro TRT e o TRT no acórdão mantém a sentença. E você quer fazer o recurso de revista. Veja que nesse recurso de revista, de novo, você não vai pagar custas. Custas você não vai pagar porque você já pagou aqui, ó. Pagou aqui. Então, custas não tem pagamento. Agora, e o depósito recursal? Você vai ter que recolher lá os 26 mil da tabela do TST? Não, pessoal, você não vai precisar recolher os 26 mil. Por quê? Se você recolher 26 mil, ó, 26 com 13, 2 em 1, 3, 6 com 9, dá 39. Não precisa, porque o valor de condenação aqui está em 20. Você já depositou 13. Quanto que é o depósito recursal? 7. Muito advogado não sabe disso e faz o cliente perder dinheiro, né? Faz o cliente perder dinheiro. Então, por isso que você vai deixar sua curtida nesse vídeo, né? E porque você aprendeu aqui como não fazer seu cliente gastar dinheiro à toa, tá? Então, essas situações são interessantes, muita gente não sabe disso. Essa previsão está lá na súmula 128, item 1 do TST. Aqui, ó, 128, item 1. Só explica isso no seu recurso, tá, gente? Ó, o valor do depósito recursal está sendo feito de acordo com a súmula 128, mostra as contas aí no seu recurso, vai ficar mais fácil, ok? E o que você precisa entender agora? Eu te pus alguns exemplos aí, mas o que você precisa entender agora, gente? Quem que não paga depósito recursal é quem vai fazer o pagamento de metade do valor. Gente, quem não paga depósito recursal, eu deixei toda essa lista aqui, tá? Essa galera não paga depósito recursal. Então, quem tem justiça gratuita, previsão legal tá aqui, entidade filantrópica, tá? Cuidado que não é entidade sem fins lucrativos, existe uma diferença, tem que ser entidade filantrópica. Massa falida não paga, empresa em recuperação judicial não paga, e eu quero te destacar essa súmula 128.3. Se outra empresa realizou o pagamento. Assim, na prática, deixa eu vir aqui para mim a câmera. Pessoal, na prática, o melhor é que você faça o pagamento do depósito recursal, tá? Principalmente você sabe que sua empresa, sua reclamada vai ser condenada. O ideal é que você já pague, porque esse valor vai ficar lá para fins de cumprimento de sentença / execução. Mas existe essa previsão legal aqui do se outra empresa pagou o depósito, e eu vou te explicar ela na prática como funciona. Gente, imagina que houve a condenação de duas empresas, né? Houve a condenação da empresa 1 e da empresa 2. De forma solidária, subsidiária, enfim, houve a condenação. Se a empresa 1 fez o pagamento do depósito recursal, a empresa 2 não precisa fazer o pagamento. Isso é a previsão da súmula 128, item 3. Entretanto, a própria súmula, se você quiser depois dar uma olhada na redação dela aí, ela diz o seguinte, que se essa empresa, essa não, a de cima, se essa empresa que realizou o pagamento do depósito recursal, ela estiver pedindo a sua exclusão do processo, o que acontece em 99% dos casos. Então, gente, é uma terceirizada, ela vai pedir a exclusão, porque dizer que ela não tem responsabilidade, etc e tal. É um grupo econômico, ela vai dizer que ela não é do grupo econômico. Então, 99% dos casos, quando há condenação a mais de uma empresa das verbas trabalhistas deferidas ali na ação, essa empresa, alguma das duas, vai estar pedindo para sair do processo, né? Se ela estiver pedindo exclusão, gente, não se aproveita o depósito recursal. E esse é o problema. Imagina você deixar de recolher o depósito recursal achando que o depósito da outra empresa vai se aproveitar para o seu cliente e não se aproveita. Então, não corre risco não, ainda que exista essa previsão legal, sempre faça o pagamento aí de depósito recursal, no limite do que a gente viu, tá? No limite do que a gente viu. Mas tá aí a previsão legal e você precisa saber disso, né? E por último não, né? Por último sim, quem paga metade do depósito recursal. Metade do quê, gente? Primeiro, você precisa de ver qual que é o valor, considerando tudo que nós vimos nesse vídeo aqui, né? E aí você tem que saber qual que é o valor. Pega o valor correto e, óbvio, divide por 2. Vai pegar metade. É o teto do TST? Então, você pega lá a tabela do TST e divide por 2. Não é o teto do TST, é o 7 mil, 6 mil, é o que falta. E aí você vai fazer a metade. Então, primeiro você precisa descobrir qual que é o valor para depois reduzir pela metade. Quem paga metade é entidade sem fins lucrativos. Então, de novo, não confunda com a entidade filantrópica, porque uma paga metade e a outra não paga nada. Empregadores domésticos, microempresa individual, microempreendedores individuais, o MEI, né? Microempresa e empresa de pequeno porte. Essa galera aqui paga metade do depósito recursal. E de novo, gente, aqui são as regras do depósito recursal e não das custas. Então, meus queridos amigos e minhas queridas amigas,
essas eram as considerações e alertas que o prof tinha para te fazer sobre esse tema importantíssimo, que é o valor de custas e depósito recursal. Mais uma vez, eu reafirmo que seria interessante você ir lá no outro vídeo que está aqui na descrição desse, de como você vai fazer o pagamento de custas e depósito recursal. E claro, podem surgir dúvidas sobre esse tema de quem paga, quem não paga, etc e tal. Você pode colocar nos comentários, vai ser um prazer do prof te ajudar. E se você tiver com vergonha, é só você me chamar lá no Instagram, me manda um direct, professor, estava assistindo seu vídeo sobre isso e fiquei com a seguinte dúvida. Vai ser um prazer também te ajudar lá no direct do meu Instagram. Combinado? No mais, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, um beijo a todos. A gente se vê nos nossos próximos vídeos aqui do canal ou quarta-feira nas nossas lives. Tchau, tchau.